Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Jéssica Duarte, eu sou pós-doutoranda no programa de pós-graduação em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu fiz mestrado e doutorado em Ciência Política no programa de pós-graduação da URGS e também fiz bacharelado em Ciências Sociais na graduação. Eu queria dar, então, as boas-vindas a todo mundo para a nossa aula de hoje. A gente vai tratar de um tema, né, de um assunto que é bem importante, que talvez por algum tempo na academia, né, do nosso país, a gente não tenha dado a atenção devida. Muitas pessoas falam sobre conservadorismo, escrevem sobre, opinam sobre o conservadorismo no Brasil, mas especificamente, sem necessariamente prestar atenção no que exatamente esse conceito significa, quais são as nuances desse movimento político no nosso país. Então, hoje a gente vai tentar falar um pouquinho disso e dar um panorama geral. No final da apresentação, eu vou botar ali as fontes nas quais vocês podem ir atrás para se aprofundar um pouco mais, porque em função do tempo a gente vai acabar não nos aprofundando em alguns temas específicos e também podem ficar confortáveis em entrar em contato comigo após assistirem essa aula para tirar qualquer dúvida, para fazer algum tipo de reflexão, enfim, né, para a gente conversar sobre esse tema. O tema da aula de hoje, então, é o conservadorismo no Brasil, e eu começo propondo a ideia, né, buscar resgatar lá a frase que tem na nossa bandeira nacional, que é a ordem e o progresso. Então, nesse caso, a ordem vem antes do progresso para o nosso país, e o fato disso está escrito, né, está tão emblemático da nossa bandeira, na bandeira nacional, já diz muita coisa sobre a importância e o papel e o perfil do conservadorismo no Brasil. Então, antes da gente entrar na definição ou nos detalhes do que é o conservadorismo brasileiro, a história do conservadorismo brasileiro, eu acho muito importante que a gente tenha muito claro em mente o que é o conservadorismo, o que se quer dizer por conservadorismo, por ser um conceito que é um pouco gelatinoso, ele se mistura muitas vezes na prática com o populismo, com o autoritarismo, com a direita política, e tantos outros. Então, vamos chegar a um consenso aqui antes do que é conservadorismo. Eu gosto de afirmar que é um conjunto de pressupostos que orientam os indivíduos à preferência de tudo aquilo que for tradicional e que for conhecido, em detrimento de inovações ou de transformações. Então, é importante notar que, nesse conceito que eu acabei de dar, que eu acabei de anunciar aqui para vocês, eu utilizo a ideia da preferência que é tudo que é tradicional, que é conhecido, ou seja, conservadorismo não é uma resistência a qualquer tipo de mudança, é uma resistência a mudanças, transformações que ataquem um grupo específico, né, de princípios, de instituições que são tidas como tradicionais, nacionais, enfim. Então, desdobrando um pouco, o conservadorismo ele vai se relacionar com quatro aspectos principais. Ele pode ser dividido em quatro aspectos principais. Então, falando dos principais aspectos do conservadorismo, né? A gente pode começar falando sobre a questão da natureza. É um ponto importante para o conservadorismo, e a gente começa pela ideia de pessimismo antropológico, no qual os conservadores têm uma ideia de que o homem é naturalmente falho, as decisões, o pensamento humano, os caminhos que os indivíduos, de uma forma geral, chegam à conclusão ou optam, são naturalmente falhos, eles vão dar errado. Por quê? Porque os seres humanos, em primeiro lugar, eles não têm condições de conhecer toda a realidade, então eles não sabem de todos os fundamentos, de todos os princípios, de todos os aspectos, e também não podem prever o futuro para saber o que vai dar certo ou não. E também porque os seres humanos são dotados de emoção, eles não conseguem tomar decisões baseadas puramente em racionalidade. Sempre vai haver emoção nos processamentos cognitivos e na tomada de decisão dos seres humanos e dos indivíduos, e por isso essa ideia de pessimismo antropológico, né, que o ser humano ele é errático, as decisões dele tendem a dar errado, o que se contrapõe diretamente com as ideias que a gente tem lá no Renascimento, no individualismo, no humanismo, essa ideia de que o ser humano é dotado de razão e que ele deve fazer modificações, né, no individualismo, que ele deve buscar seu próprio caminho. No conservadorismo, não. Na verdade, o que se tem é uma visão organicista e uma ideia de ordem natural. Associado a isso, a gente tem uma visão organicista da sociedade, que é aquela visão de que a sociedade ela é como um organismo todo, né? No nosso organismo, a gente tem o quê? A gente tem os órgãos, e eles dependem do funcionamento uns dos outros. O coração só pode bater como coração, o sistema digestivo só pode fazer o papel do sistema digestivo para que nosso organismo continue funcionando bonitinho. É a mesma visão em relação à sociedade. A gente se tem a visão de que os papéis sociais, homem, mulher, ricos, pobres, sociedade civil, sociedade política, enfim, todos os possíveis papéis, clivagens, grupos dentro da sociedade política, civil e também da esfera econômica, têm um papel muito específico e esses papéis têm que ser mantidos e respeitados
para que o organismo social, para que a sociedade conviva bem e tenha sucesso, tenha progresso, enfim. Uma consequência disso é a ideia de que existe, então, uma ordem natural. Existe uma ordem natural que regula todas as coisas, que faz como as coisas devem ser feitas. Se houverem mudanças, as mudanças devem ser naturais, lentas, graduais, respeitando as tradições, respeitando as instituições. Então, é uma visão complementar a isso tudo. Pelo lado da economia, o conservadorismo tem uma visão não negativa, ou talvez até positiva, da desigualdade, por entender que esse também é um mecanismo, é uma estrutura natural da sociedade, natural da economia, então que o homem não deve interferir com vistas à diminuição da desigualdade, porque ela é importante para o funcionamento do processo, associado a isso uma visão de hierarquia entre as classes, como se fosse algo natural e que não deve ser modificado, junto com a ideia de ordem natural, uma ideia de autorregulação da economia, autorregulação do mercado, e a não dissociação entre propriedade privada, propriedade e liberdade. Então, a liberdade não pode ser mais importante que a propriedade e vice-versa, e só se pode ter liberdade, de certo modo, tendo liberdade, e só se pode ter liberdade tendo propriedade. Então, essa visão está presente ali no conservadorismo, e é onde o conservadorismo vai flertar, né, vai se encontrar com o liberalismo do ponto de vista econômico. E do ponto de vista comportamental, o conservadorismo ele não é liberal, ele é conservador. Tem outro aspecto do conservadorismo, que é a nostalgia, aquela hipervalorização do passado, uma ideia de revisionismo, de não vamos modificar isso aqui para voltar como era antes, né? Retroceder. Então, o conservadorismo ele não é o mesmo que o reacionarismo, mas nesse aspecto, muitas vezes, ele dialoga com certo reacionarismo, de tentar voltar sempre às estruturas como eram anteriores, porque aquilo era o mais natural possível e o mais correto. E aí, a forma de lidar com a mudança, uma vez que se tem essa visão natural e de que as coisas não devem ser realmente modificadas, é uma ideia de reformismo. O reformismo apenas como uma estrutura gradual e natural, né? Não, se a sociedade, se o mundo, se essa ordem natural é perfeita e o ser humano não tem capacidade nem de avaliar isso, as mudanças que ocorrem, elas têm que acontecer de maneira gradual e de modo a reformar e não modificar de fato as estruturas que já funcionavam há muito tempo e na visão do conservadorismo funcionavam bem. E aí, por fim, o último aspecto importante do conservadorismo que eu acho legal a gente trazer para essa aula é a ideia de tradicionalismo, valores, religiosidade e comportamento, que é quando o conservadorismo vai para aquele conservadorismo que eu tinha falado anteriormente, que não é liberal, que é muito conservador, que é muito de manutenção, é muito tradicionalista. Então, ele vai ser contra pautas de costume, minorias que busquem uma modificação justamente naqueles papéis sociais de quem é o homem, quem é a mulher, como um casal, uma família deve ser formado, e essas ideias. Então, o conservadorismo, esse conservadorismo moral também é muito importante dentro do pensamento conservador. Na política, mais especificamente, o conservadorismo vai se expressar através de alguns aspectos principais. Primeiro é a ideia da ordem, que eu já salientei ali no início da apresentação, então a ideia de manutenção da ordem, de não haver uma desregulação na sociedade, não haver muita efervescência social e política, as coisas têm que manter a ordem, e uma ideia de segurança. E aí entra outro aspecto que entra no conservadorismo político, que é essa ideia de segurança, tanto da segurança pública, de pautas de segurança mais radicais, como as pessoas se armarem, redução da maioridade penal, pena de morte, quanto a segurança dentro da política também, né? Segurança relacionada à estabilidade e à manutenção da ordem. Isso tudo vai estar linkado com uma ideia hierárquica, ou seja, a política ela vai seguir uma hierarquia muito forte e importante. Isso também vai se relacionar um pouco, especialmente no Brasil, com a ideia do militarismo, a gente vai chegar lá. E aí, por último, dentro do conservadorismo na política, a gente continua tendo aquela visão de preservação das instituições, preservação possivelmente das elites políticas que estão no poder, das ideologias políticas que estão no poder. Então, a princípio, é uma ideia de preservação e de manutenção da estabilidade da ordem. E o conservadorismo no Brasil, então, aonde que ele se arranja no meio disso tudo? Bom, o conservadorismo no Brasil, ele vai começar lá na nossa colonização, né, que é portuguesa, o uso, né, uma colonização portuguesa, e Portugal sempre teve um viés conservador muito importante, era uma monarquia, né, havia um rei, a relação entre a monarquia, entre o poder político e o poder religioso, a Igreja Católica sempre foram muito fortes, era uma ordenação social e política muito pautada
no direito romano, que é uma escola do direito muito rígida, muito inflexível. Então, vai começar lá na nossa colonização, passando pela ideia de monarquia, pelo direito romano e também pelo positivismo, né? O positivismo vai vir mais como uma parte racional e ligada muito ao aspecto da instituição dos militares, a militarização do conservadorismo brasileiro. A gente vai chegar lá também, vamos aprofundar agora um pouquinho mais, né? Então, graças a esse retrospecto e a esses acontecimentos que eu citei anteriormente, tem alguns pontos que a gente pode destacar, talvez como principais aspectos da trajetória do conservadorismo no Brasil, como ele se consolidou e como ele se configura, começando pela cultura, né? A cultura no Brasil é muito personalista, é de ceticismo em relação à política, rejeição à moral do trabalho, isso muito em função da colonização brasileira, né, que foi portuguesa, diferentemente, e católica, diferentemente de outros países, por exemplo, que tiveram colonização protestante pela Inglaterra. Tem uma moral religiosa católica muito forte e um patrimonialismo. Bom, de cara, não necessariamente esses aspectos se ligam diretamente com o conservadorismo, sei lá, personalismo, ceticismo em relação à política, mas conforme a gente vai ver, conforme eu for descrevendo a história do conservadorismo no Brasil, a história brasileira em paralelo ao conservadorismo, a gente vai ver como esses aspectos eles vão dando o tom, dando o perfil, a cara do conservadorismo brasileiro e dos líderes conservadores que a gente teve no país. Então, o perfil do conservadorismo brasileiro é pela influência luso-espanhola, é centrado no catolicismo, tem uma origem associada à monarquia, ao unitarismo político e à moral cristã, né? Resumindo tudo isso que eu falei até agora. Em termos de conjuntura, o Brasil é um país, não é só de agora, né? Ao longo de sua história inteirinha, marcado por instabilidade política, por rupturas, né? Onde a gente tem impeachments, golpes de Estado. Então, a gente tem uma conjuntura política marcada por instabilidade, na verdade, que é o que o conservador detesta, por rupturas e também por uma ideia de golpismo. E aí o conservador detesta rupturas, mas conforme a gente vai ver, especialmente relacionado ao conservadorismo atual no Brasil, ele flerta com a ruptura, seria uma ruptura às avessas, né? Porque ele quer fazer uma cisão no que foi construído até aqui, especialmente no período mais recente, para voltar ao passado. Então, não deixa de ser uma ruptura, a gente também vai se aprofundar nisso mais para o final da aula. E aí, como eu vinha falando, esse avanço recente, ele está marcado por movimentos sociais conservadores, a gente tem desde grupos, think tanks, como o MPL, com Escola Sem Partido, e vários outros movimentos, né, a Marcha para a Família, e outros movimentos sociais e grupos sociais demarcados que estão representando o conservadorismo. Aliado a isso, a gente teve avanço conservador nas eleições legislativas, eleições para Senado e para a Câmara dos Deputados, e a eleição do Jair Bolsonaro à presidência da República. Então, vamos trilhar esse caminho aí. Vamos começar pelo histórico do conservadorismo no Brasil. E aqui na apresentação eu coloquei, né, uma divisão entre a bandeira que era a bandeira da monarquia no Brasil e a bandeira atual, a bandeira nacional brasileira, a bandeira do Brasil República, para a gente ter uma ideia de que, bom, no fundo elas são muito parecidas e o que realmente mudou de lá para cá, né? E aí, porque a gente vai passar por esse histórico ao longo do tempo, desde lá da monarquia até a república, olhando o conservadorismo. Então, por isso que eu coloquei essas imagens aqui. Então, o conservadorismo brasileiro, desde a chegada dele no Brasil até a sua difusão até o Brasil República. Como é que aconteceu? Bom, começa lá em Portugal, né? Porque o conservadorismo como eu já comentei, é uma ideologia, é uma escola de pensamento, é um pensamento político muito forte em Portugal, e ainda mais no período da monarquia, onde havia um rei, onde havia toda aquela estrutura de monarquia, que é notadamente conservadora, fundamentalmente conservadora. Então, a vinda da família real para o Brasil e de uma corte política portuguesa, dessa escola, dessa dissidência conservadora portuguesa, chega ao Brasil. E aí, além de muitas outras coisas, eu achei interessante destacar, né, o José da Silva Lisboa, que é conhecido como o Visconde de Cairu, que talvez tenha sido o principal não, o primeiro pensador conservador no Brasil, porque foi ele que traduziu várias obras, como Edmund Burke, como o próprio Adam Smith. Então, entre outros muitos pensadores do conservadorismo e do liberalismo econômico para o Brasil. Ele traduziu, ele trouxe essas ideias, ele difundiu essas ideias. Então, possivelmente, ele foi o primeiro
pensador e teórico conservador no Brasil. Nesse momento, o Brasil vivia numa estrutura de monarquia, né, lá no primeiro reinado, onde era fundamental e os principais princípios eram uma ordem, era a hierarquia, era a família real no Brasil, militarizada, e onde foi escrita a Constituição de 1824. Essa Constituição focava fundamentalmente em ordem e em centralização política. Havia a ideia, o pressuposto de construção de unidade nacional, e essa unidade estaria diretamente ligada à centralização, à concentração do poder. Para construir um país do zero, com uma população que não tinha uma identificação, a princípio, portuguesa, né? A nossa população era predominantemente indígena. Então, para construir essa identidade nacional, essa ideia de nação, havia a justificativa de que era necessário ter uma centralização, uma unificação do poder, incluir, principalmente representado pelo poder moderador e na Constituição de 1824. Acontece o período regencial, que é o período entre o Dom Pedro I e o Dom Pedro II. Dom Pedro I sai do Brasil, Dom Pedro II ainda não tem idade para ser o rei do Brasil, né, para assumir o poder. Então, naquele momento, tem um períodozinho de transição antes dele ser elevado à categoria de rei, realmente governar o Brasil. Tem o período que se chama o período regencial. Nesse período, se tem uma transição, uma abertura um pouco dessa centralização. Claro que a gente está falando, vou repetir, de monarquia, de um poder muito grande, de unificação, mas dentro daquele contexto, por exemplo, tem o final do poder moderador, e também tem uma descentralização um pouco na forma como as coisas acontecem. Com essa menor centralização, acontecem revoltas, e aí acontece o período, chega o período do segundo reinado, né? Acontece o regressismo, o regresso do conservadorismo, né? Os regressistas, que são aqueles que eram os conservadores que pediam por maior controle ali no período regencial e que viam a abertura e o surgimento de revoltas como um problema, tornam-se o Saquarema. Saquarema porque era a cidade no Rio de Janeiro em que os conservadores geralmente se reuniam, onde tinha um grupo organizado e onde o Partido Conservador muitas vezes se reunia, então eles eram chamados de Saquaremas. Os regressistas, que eram os conservadores que queriam mais controle no período regencial, passam a se chamar os Saquaremas, grosso modo, né? Claro que tem muitos detalhes nesse desenvolvimento histórico, só que a gente está interessado em entender toda a história do conservadorismo no Brasil. Então, a gente não vai se aprofundar tanto nessa transição, mas, grosso modo, os regressistas e os saquaremas é o mesmo grupo. Mas, no segundo reinado, quando acontece essa recentralização, são os saquaremas que representam, que são os conservadores. Nesse período, por já lidar com um contexto de ter havido uma pequena abertura, de ter muitas revoltas, de ter demandas mais populares e menos centralizadoras, acontecem algumas reformas, porque é o jeito conservador de lidar, de conformar, reformar a estrutura que se tem para se manter o que se tem ao máximo possível. E acontece também o período do abolicionismo, né? E o abolicionismo, naturalmente, ele não é algo, ou não foi algo historicamente abraçado pelo conservadorismo, mas nesse momento no Brasil, há saquaremas que apoiam o abolicionismo e muito nessa esfera de mudança lenta, gradual, natural e de manutenção das principais, de haver uma certa, vamos ceder aqui, para ter uma manutenção do restante das estruturas de poder. Então, acabando o segundo reinado, a gente tem a nova república, né? E aí a gente pensa, nossa, o Brasil virou uma república, foi uma ruptura tanto sair, né, da monarquia, se tornar uma república. Bom, é uma ruptura, mas nem tanto. Por quê? Bom, onde que se rompeu, né? Na simbologia, principalmente na simbologia. Muda a nossa bandeira, sai aquela bandeira do Império, que é aquela bandeira que estava lá no primeiro slide, dividida com a bandeira republicana do Brasil, entra essa nova bandeira. O hino do Império, o hino imperial, o hino da monarquia, que era cantado no Brasil, deixa de ser cantado, é criado o hino nacional. É uma mudança nas tradições, porque naturalmente, se mudar a estrutura de poder, da elite do poder de uma monarquia para uma república, traz algumas mudanças nos ritos e na tradição, e o fim da própria monarquia no Brasil. Nesse período, nós tivemos algumas interpretações de Brasil importantes.
E era um pouco desafiador para o conservadorismo, para o pensamento conservador interpretar o Brasil, para os pensadores conservadores interpretarem o Brasil, porque era um país com um legado colonizador, de colonização. Como é que se defende ter sido colonizado? Como se defende esse legado colonizador? Eu vou destacar três pensadores principais, que é o Francisco Vanhagen, o Oliveira Viana e o Gilberto Freire. O Francisco Vanhagen é um historiador e ele vai tentar olhar pelo ponto de vista da mudança gradual e natural presente e aceita pelo conservadorismo, da adaptabilidade. O Oliveira Viana e o Gilberto Freire já vão lidar com uma questão um pouco mais moderna para esse período, que é a transição de um país mais agrário, latifundiário, para a urbanização. E, naturalmente, eles vão ver essa transição, essa mudança, essa descentralização, essa maior fragmentação como algo desafiador, mas eles vão dar explicações ou soluções diferentes. Nós vamos nos aprofundar nesses autores em seguida, para compreender o pensamento conservador no Brasil. Nesse período acontece o Estado Novo, e o Estado, né, tem a nova República e tem o golpe de Estado do Getúlio Vargas. Com o golpe de Estado do Getúlio Vargas, a gente tem o Estado Novo. Essa ideia de Estado Novo é para justamente se contrapor à ideia de República Velha, né? A República Brasileira, a Primeira República, era chamada e vista de República Velha. E aí, nesse momento, a gente pode pensar de novo. Ruptura, agora vem o novo ao invés do velho, o novo é progressista, o velho é conservador. Nem tanto. Porque, sim, Getúlio Vargas causa uma ruptura, um golpe, é sempre uma ruptura, propõe um Estado novo, mas ele constrói esse Estado novo com base em vários fundamentos e princípios que são próprios e absolutamente inerentes ao conservadorismo, como a centralização, que afinal de contas é um governo centralizador, e o nacionalismo, por exemplo, que também é uma maneira muito forte desse período e que também é muito característica do conservadorismo. Então, há uma ruptura, há a proposta de algo novo, mas os princípios do conservadorismo ainda estão lá, firmes e fortes. Aí, a gente vive esse período de várias rupturas políticas, de políticos que mantiveram esse modelo de conservador, seguido de ruptura, de propor algo novo, com princípios conservadores. Pulando um bocado da história do Brasil, a gente vai para lá em 1964, no golpe de Estado que foi dado pelos militares. Era um contexto de Guerra Fria, e isso influenciava muito a política nacional, a política brasileira. Tinha toda a ideia de política de segurança nacional, de luta contra o comunismo, de um certo... E aí, nesse período, o Brasil entrou e representou essa política de segurança nacional e essa luta contra o comunismo e as rupturas e as revoluções comunistas a partir de um militarismo, e isso faz com que seja muito importante que venha esse âmbito militar do conservadorismo que está ligado diretamente à hierarquia, à ordem, mais uma vez a centralização, a regulação e também a questões morais. Então, o Brasil ele está sempre nesse vai e vem, né? Ele se propõe a estabelecer mudanças, há muitas rupturas políticas, muita instabilidade política, mas, de certa forma, as elites que chegam ao poder e os regimes que são estabelecidos, eles são geralmente calcados em princípios conservadores. Assim foi ao longo da nossa história, assim foi, inclusive, na transição depois do regime militar, né, para a democracia, né? Lembra que o principal lema da transição era uma transição lenta, gradual e pacífica, então combinada, né, onde teve uma combinação entre as elites, não teve teve participação popular, a gente teve as diretas já, mas a transição realmente para o período democrático não foi a partir não foi de forma vertical, né? Foi de forma totalmente horizontal, ali na elite. Então, aprofundando um pouquinho o pensamento conservador que eu prometi para vocês que eu ia falar, com Francisco Vanhagen a gente tem, como eu falei, essa visão de transformação como algo natural. Então, a mudança, né, do período colonizador, da monarquia para o Brasil virar uma república seria um processo natural, orgânico e gradual. Por outro lado, o Oliveira Viana vai entender esse período, principalmente de transformação do rural para o urbano, a partir de uma lógica reformista, uma ideia de que, primeiro, os imigrantes que vieram ao Brasil, os imigrantes europeus que vieram ao Brasil, primeiro tiveram uma adaptabilidade muito grande de se adaptar à realidade brasileira, a novos solos, a um novo país, e conseguiu construir um país através da ideia de unificação.
e que para essa unificação pudesse acontecer se precisava de uma monarquia. Então, há uma justificativa da colonização, uma justificativa da manutenção de estrutura de poder portuguesa, né, da monarquia no Brasil, como uma ideia de que aquilo era importante para estabelecer uma unificação para o país naquele momento, e que possivelmente essas transformações que estavam acontecendo no Brasil eram entendidas como, por um lado, um processo de adaptação, por outro lado, um processo bastante desafiador por prejudicar justamente essa parte da unidade. Olhando pelo lado do Gilberto Freire, a gente tem a ideia, novamente, dessa transição latifúndio para o urbano, e o Gilberto Freire ele faz uma dicotomização, não direta, mas a teoria dele vai propor essa forma de pensar e de interpretar a realidade brasileira, de que o latifúndio estava relacionado à unificação, enquanto o urbano está relacionado ao individualismo, e isso seria um desafio. Ele não é visto com bons olhos pelo Gilberto Freire, de certo modo, essa transformação, até porque ele tem uma visão muito organicista da sociedade, né? Uma visão que vai se pautar na família, na comunidade, na religião. Por fim, outra corrente importante para o pensamento conservador é o positivismo. O positivismo ele vem com uma proposta dentro da ciência, dentro do regime, dentro da instituição militar, como uma ideia de racionalidade, de racionalizar as coisas. Então, ele racionaliza o conservadorismo, que muitas vezes é muito mais moral, religioso. O positivismo traz uma racionalidade maior, e por isso, os principais temas, as principais questões conservadoras que vão estar dentro do positivismo é a ideia de manutenção da ordem, de ter método para executar todas as coisas, política, economicamente, de uma valorização do status quo muito grande, de como as coisas estão funcionando, e do militarismo. E aí o conservadorismo no Brasil atual, né? O contexto global e a direita política, né? Nós fizemos a transição para a democracia, chegamos até aqui, passamos por esses pensadores, por esses acontecimentos históricos e políticos, e agora, o que temos agora? Bom, acho que primeiro a gente tem que se fazer uma pergunta, que eu coloquei aqui no slide, que é: o conservadorismo ele é de direita? Hoje em dia a gente vê as duas coisas muito imbricadas, e até na história, né? Muitas vezes o conservadorismo e a direita política estavam relacionados, estavam associados. Então, o conservadorismo é sempre de direita ou a direita é sempre conservadora? Não necessariamente, né? Vamos lembrar qual é o conceito de conservadorismo que a gente falou lá no início da aula. É um conjunto de pressupostos que orientam os indivíduos à preferência de tudo que for tradicional e conhecido em detrimento da inovação ou transformações. Nada nesse conceito remete diretamente à direita política. A gente pode, sim, ter governos de esquerda que estejam relacionados a uma ideia mais moral dos costumes, dos comportamentos, que seja mais centralizador, que vise a ordem, que entenda a sociedade por uma visão mais organicista, que entenda que os papéis sociais, os papéis políticos devem se manter, que exista uma hierarquia social. E então, no Brasil, a direita ela é conservadora, ou o conservadorismo é preferencialmente de direita? Talvez seja preferencialmente de direita, como a gente pode ver, né? Desde lá da monarquia, o conservadorismo esteve geralmente associado a governos, a líderes da elite política, mais voltada para o espectro da direita política. No entanto, a gente tem um contra-exemplo, que eu acho bem interessante, e que, claro, não necessariamente é um líder de esquerda, ele é um líder populista, o que também é discutível. A gente teria que abrir aqui uma nova aula só para discutir o Getúlio Vargas, né, dele que eu estou falando. Então, a gente teria que ter uma aula para discutir todas as nuances desse político que fez parte da nossa história em tantos momentos importantes. Mas Getúlio Vargas não era um líder de direita, estrito sensu. Ele, inclusive, representava vários aspectos, várias bandeiras que são mais associadas à esquerda, como, por exemplo, o trabalhismo, e ele tinha muitas nuances conservadoras, como a gente pode ver quando a gente discutiu lá o Estado Novo, e também no segundo regime, no segundo governo que ele fez. O conservadorismo, então agora vamos olhar para o conservadorismo atual e a direita política. A gente sabe que não necessariamente eles são a mesma coisa, porém, atualmente eles têm andado juntos. Então vamos olhar de que forma eles têm andado juntos, né? Num contexto global, primeiro, a gente tem vivido transformações e crises globais, né? Crise migratória, crise humanitária, crise sanitária, crise econômica, crise de representação que a democracia vem sofrendo. E também o surgimento de grupos minoritários que têm ganhado, né, maior visibilidade ao longo do tempo,
tivemos ondas de avanço do progressismo, de movimentos minoritários, como o movimento das mulheres, homossexuais, movimentos étnicos, raciais, e digamos que o século XXI, esse novo período que a gente está vivendo, foi palco de um novo levante desses movimentos, e então a gente está vivendo um momento de transformação, de crise, de instabilidade, e como a gente já sabe, já aprendeu na aula, conservadores não gostam disso, então surgem soluções conservadoras, e essas soluções conservadoras, ao longo em todo o Ocidente, principalmente, elas vêm dotadas de nacionalismo, de uma ideia de moral dos costumes conservadora, religiosidade, mais uma vez a ideia da ordem. Então, está tudo instável, vamos estabelecer a ordem aqui, vamos deixar as coisas seguras, de hierarquia e da pauta dos costumes, como eu já mencionei. Bom, no Brasil, de que forma que isso aconteceu? No Brasil, nós tivemos, talvez como pautas centrais dentro desse novo avanço conservador, que vem sendo convencionado chamar de onda conservadora. As pautas pela família, a ideia de nostalgia do passado, algumas pessoas, inclusive, pedindo volta do regime da ditadura militar e tudo mais. A pauta da corrupção se tornou um mote dentro do discurso conservador, justamente porque houve uma série de escândalos de corrupção envolvendo o governo que era antecessor e que agora é o sucessor novamente, que é os governos do Partido dos Trabalhadores, tiveram uma série de escândalos de corrupção, então isso se tornou, entrou para dentro da pauta do conservadorismo como uma forma de argumentação política e de retórica, e também o papel forte das igrejas neopentecostais, o crescimento delas, que não é de agora, mas que ganhou bastante expressividade nesse último século no nosso país. E aí, com isso, tivemos o acontecimento Jair Messias Bolsonaro, que se tornou presidente, fez o seu mandato entre 2019 e 2022, e que, de certo modo, conseguiu personificar esses discursos, né? E personificar as pautas da religião, do militarismo e do populismo. Nesse momento, não teve só a eleição de um presidente conservador, antes disso e durante, e eu já vou antecipar que a gente vai concluir que depois também, há o surgimento e o fortalecimento de um movimento social conservador muito forte, né? Os verde e amarelo voltam às ruas, esses movimentos sociais, eles estão dotados de muito golpismo, marcado por uma pauta muito forte de demandas pró-família, e por pró-família entenda-se contra o aborto, contra outras configurações de família que não seja heteronormativa, enfim. O movimento do Escola Sem Partido, que foi muito forte, a ideia de não se discutir questões sexuais na escola, de não ter um aprofundamento das questões políticas na escola, porque essas pautas seriam doutrinações de esquerda. E aí, nisso entra a luta contra o comunismo, né? Ou seja, a esquerda, o comunismo, o Partido dos Trabalhadores estaria subvertendo a ordem de uma forma geral no país, a ordem econômica por trazer o comunismo, a ordem da família e da moral dos bons costumes, por falar de homossexualidade, por querer discutir sexualidade nas escolas, ou a própria educação sexual, por querer discutir política nas escolas. E aí a gente pode chegar à conclusão de que, com o Bolsonaro se elegendo e com esses movimentos sociais eclodindo, bom, agora a gente tem uma ruptura, não é mesmo? Mudou o governo, mudou a perspectiva, o povo está nas ruas com uma ideia antissistêmica, anti-elite, né? Os movimentos lá de julho de 2013 eram muito demarcados por essas pautas de a política não presta, antipolítica, a elite política não presta, tem que mudar todo mundo, tem que mudar tudo que está acontecendo, vamos eleger um outsider. É uma ruptura, as pessoas estão pedindo por ruptura, mas é uma ruptura em que, possivelmente, mais uma vez, a gente não tem nada de novo no front, conforme eu escrevi ali. Então, a gente tem esse crescimento de movimentos conservadores, tem um crescimento do conservadorismo no legislativo. Então, é uma ruptura, poxa, mudou a elite política que está no poder, mudou o perfil de boa parte, né, ou de parte dos representantes no legislativo, deputados e senadores. Então, é uma ruptura, talvez, mas é fundamentalmente conservador, né? Porque a bancada que a gente conhece como do boi, da Bíblia e da bala, que são os representantes do agro, os representantes de grupos religiosos, especialmente neopentecostais, e também representantes políticos, deputados e senadores, que são provindos de grupos associados à segurança nacional, como policiais, militares, ex-policiais, ex-militares, também crescem, né? E esses
representantes vão defender fundamentalmente pautas conservadoras. Então, eles vão legislar fundamentalmente pelo conteúdo que é ensinado nas escolas, dentro daquela lógica da escola sem partidos. Vão querer debater os formatos das políticas assistenciais, querendo diminuir, e aí flertando um pouco com a ideia do liberalismo econômico, né? A ideia de que, com a qual o Bolsonaro se elegeu lá em 2018, de que o Bolsa Família era esmola e era completamente subvertido e não era justo. Também a adoção de critérios religiosos para pautar as políticas, então avaliar questões sobre casamento, sobre sexualidade, sobre o próprio aborto, a partir de pautas religiosas. A redução da maioridade penal, ali no slide eu escrevi, ficou faltando o Lzinho, então me corrigindo, a redução da maioridade penal, e aí todas essas políticas de segurança pública mais, digamos assim, mais radicais, mais fechadas. A adoção do voto impresso também foi uma pauta bem importante para os conservadores nesse período, né? Até por uma questão de tentar se manter no poder. Ali também tem pauta do final do impresso. E a liberação do uso de armas, mais uma vez calcada naquele bojo de políticas de segurança pública mais radicais, digamos assim. Então, como é que aconteceu, né? O bolsonarismo chega ao poder. A gente tem um avanço político, a eleição de quadros políticos, o que a gente já falou sobre o legislativo. É quase um cenário ideal quando o Bolsonaro se elege. Tem eleição de quadros e uma mudança no perfil do legislativo. Tem uma coalizão muito forte entre as elites políticas e as elites econômicas em prol de uma agenda liberal na economia e conservadora nos outros aspectos, costumes, segurança pública, por exemplo. E a opinião pública, nesse momento, a gente viu, são movimentos sociais que estavam sendo antissistema, propondo uma ruptura, mas, ao mesmo tempo, pautando e reforçando princípios conservadores e um representante que fosse conservador. E aí é aquilo que eu destaco aqui, aquilo que eu comentei, né? A ideia da ruptura às avessas, uma ideia de antissistema, uma nostalgia ao passado, uma busca pela volta do regime militar, por reformas do fim do comunismo. Então, se propõe uma ruptura, mas é uma ruptura calcada nos princípios conservadores. A temática principal, resumindo, vai em torno da segurança, do negacionismo, da estrutura legal e dos costumes. Então, o bolsonarismo no poder representa, de certo modo, essa questão da segurança que eu já falei, um negacionismo em relação à ciência, desde o que houve na pandemia até, por exemplo, indicativos de ambientais no país, para negar as queimadas que aconteceram, né, a devastação toda que aconteceu. Uma mudança, uma desconstrução um pouco da estrutura legal. Por um lado, tem aquela rigidez legal e punitiva, né? Essa rigidez vai muito para o lado do punitivismo, mas, por outro lado, tem um desmonte da estrutura legal no sentido dos direitos sociais e econômicos dos indivíduos, né? A reforma previdenciária, a reforma trabalhista, que eram pautas, e também na estrutura legal de proteção ao meio ambiente, e a falta de costumes calcada na religiosidade, como a gente já salientou. Os principais métodos do bolsonarismo no poder, e talvez, como a gente está vendo agora, fora deles também, é a pós-verdade, essa ideia de negacionismo e de fazer um discurso com dados que não são congruentes com a realidade, como se fosse, né, uma realidade paralela, as fake news, o populismo e uma simplificação das soluções. O conservadorismo lida um pouco com isso, né? Para resolver o problema da segurança, a gente traz uma série de medidas simplificadas que supostamente resolveriam o problema. Isso é uma característica do bolsonarismo no poder. Bom, Lula se elegeu e o bolsonarismo acabou. Aqui eu trouxe alguns dados que eu vou passar bem brevemente, só para a gente ter uma ideia de que, tanto na composição do Senado quanto na composição da Câmara dos Deputados, o Bolsonaro conseguiu eleger muitas pessoas, o PL conseguiu eleger muitas pessoas, tanto no Senado, que foi o partido do Bolsonaro agora na última eleição que ele perdeu, quanto na Câmara dos Deputados. Então, isso não, o Bolsonaro não ter sido reeleito não necessariamente significa que o bolsonarismo ou que o conservadorismo está derrotado. O Bolsonaro era uma figura que personificava essas demandas. Talvez ele não tenha conseguido sucesso em representar essas demandas agora na segunda eleição, por vários motivos, e aí teria que ser uma nova aula sobre o governo do Bolsonaro e a campanha, enfim. Mas as demandas, elas ainda existem, né? A gente ainda tem um grupo político forte no Brasil, social, ou seja, dentro dos movimentos sociais e dentro da estrutura política, conservadora e muito forte, muito homogênea, muito concisa.
Aqui eu trouxe o nome de alguns aliados, ex-ministros do governo Bolsonaro que foram eleitos, né? Aí vai de Sérgio Moro, passando por Pazuello, Dallagnol, por Mário Frias, por Onyx Lorenzoni, entre outros. E aqui eu trouxe uma informação extra, a título de curiosidade mesmo, que é sobre, porque eu falei em fake news e desinformação, é uma coisa que eu também pesquiso, então, sobre a desinformação e a direita conservadora, né? Conforme vários estudos que foram feitos no Brasil durante as eleições, mas também antes dela, os cidadãos que possuem crenças e valores conservadores, eles de fato recebem e repassam mais de desinformação. Em torno de 40% dos indivíduos identificados como conservadores, eles admitem que repassam informações sem checar a fonte. Os conservadores costumam usar a internet como forma de ter acesso às informações, como forma principal de ter acesso às informações via internet. Por outro lado, né, o contraponto. São só os conservadores ou as pessoas de direita que acessam ou que repassam desinformação? Bom, os sites de esquerda que dispararam propagandas de desinformação, eles não chegam a atingir metade dos acessos das páginas bolsonaristas que propagavam desinformação durante o período eleitoral. Entre os progressistas, o valor de pessoas que repassam informação sem checar a fonte e que recebem desinformação é de 25%, enquanto lá dos conservadores, como eu tinha dito, era de 40%. E os progressistas parecem se informar mais por veículos tradicionais de imprensa do que apenas ou diretamente pela internet. Então, esse seria um perfil mais a direita os conservadores estariam mais associados ou mais suscetíveis a receber e espalhar desinformação. Então, resumidamente, esse é o conservadorismo no Brasil, desde lá da chegada dos portugueses no nosso país até o momento atual. Aqui eu coloquei duas fontes, que são produções minhas, porque eu sou muito incrível e tudo que eu escrevo é melhor. Não, apenas porque em algum momento da vida eu me dei o trabalho de pesquisar tudo isso, buscar todas as fontes, a maior quantidade de fontes possíveis, às quais eu tive acesso, e por isso eu dou esse caminho para vocês, porque todo o material que está aqui é resultado dessas minhas pesquisas, e porque lá vocês podem ter acesso mais diretamente ao montante de fontes que subsidiam tudo isso que eu trouxe para vocês, e daí, a partir desses trabalhos meus que eu estou colocando aqui, um caminho inicial para vocês acessarem as outras pessoas que falam sobre isso, os autores conservadores, o pensamento conservador. Ali no segundo link, o artigo que eu publiquei sobre desinformação e o perfil dos conservadores. Então, ali vocês vão conhecer um monte de pesquisas no Brasil, laboratórios no Brasil que estão pesquisando sobre isso, que subsidiaram os dados que eu citei anteriormente. Então, são só dois caminhos iniciais para vocês mergulharem nesse assunto de fato, que é super interessante, eu recomendo. E eu vou passar meus dados para o pessoal do curso para repassar para vocês, caso vocês queiram entrar em contato comigo, tá bem? Obrigada por acompanhar até aqui. E é isso, tchau, tchau.